E aí pessoal, tudo bom com vocês? Professor Gessé aqui. Vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre estrutura atômica, tá? Em específico hoje vamos falar da eletrosfera, tá bom? A eletrosfera, como a gente sabe, é aquela região que fica na periferia do átomo, tá certo? O átomo, a gente entende ele hoje, a estrutura que a gente estudou até agora, que ele tem um núcleo, né, com maciço, um núcleo com prótons e nêutrons, certo? E é onde está concentrada a maior parte da massa do átomo, tá bom? E ao redor desse núcleo a gente tem aí a presença dos elétrons, tá? Temos até aqui a descrição, ó, em 1897, Thomson demonstrou a existência de partículas cerca de 1000 vezes menores que o próprio átomo. O elétron ele tem uma massa bem menor e essa massa não é considerada dentro da massa do átomo, né? A gente entendeu que a massa do átomo ela é representada dentro do núcleo pela massa do próton e dos nêutrons. Isso, né, foi possível com a descoberta da relação entre a carga e a massa dessas partículas, que estão distribuídas ao redor do núcleo. Tá? Hoje a gente entende que essas partículas elas estão circulando ao redor do núcleo. Tá bom? A gente vai fazer aprofundamentos maiores nisso no ensino médio, lá no modelo de Bohr, tá? E na química quântica. E aí, esses elétrons eles estão divididos em camadas, né? Ou níveis de energia. Muita atenção nisso, vou até grifar para vocês, porque esses elétrons, que a gente já sabe, né, eles ficam ao redor do núcleo. É interessante até que vocês grifem no livro de vocês, ao redor do núcleo, professor, em camadas, tá? Ou a mesma coisa, camada ou nível de energia. Então, quando eu estiver falando de camada ou nível de energia, eu estou tratando da mesma coisa. Compondo uma região denominada eletrosfera. Como é que eu vou imaginar essa eletrosfera na minha cabeça aqui no nono ano, professor? Eu vou ter o meu núcleo, certo? Central, bonitinho. E ao redor dele, você pode imaginar que eu tenho aqui umas regiões, tá? Onde o elétron fica circulando. Ainda não importa como é esse movimento, tá? Como é que é denominado essas regiões. A gente sabe que são camadas ou níveis de energia. E em cada camada eu tenho um determinado número de elétrons. Tá? É como se fosse uma cebola. Né? Eu tenho lá a parte central dela e ao redor dela eu vou tendo várias camadas. E é nessas camadas aqui, ó, cada camada dessa eu vou ter a circulação, né, onde eu vou encontrar os meus elétrons. E é justamente toda essa região em preto que eu coloquei aí, tá? Essa região em preto que eu coloquei aí, que é chamada de eletrosfera, tá certo? E aí é o que a gente vai fazer o estudo aqui agora. Agora imagine aqui o núcleo, tá? Imagine o núcleo do átomo aqui, ó, nessa bolinha, certo? Aqui é o núcleo do átomo, onde eu tenho os meus prótons e os meus nêutrons. E eu divido, tá bom? As minhas camadas, eu dou nome a elas, tá? Eu dou um símbolo para cada camada. Elas são denominadas por letras, tá? Por letras, como aqui, ó, a primeira camada eu chamo de K, certo? A segunda eu chamo de L, né? Cada vez que vai ficando mais distante, eu vou na sequência da ordem, tá? M, N, tá? O, P, Q. E não existe um limite teórico para isso, tá certo? Não existe um limite teórico, mas para os átomos que a gente conhece até hoje, tá? Só vai até essa camada aqui, ó, camada 7. Já existe um pouco mais, mas aqui para efeito de estudo da gente, a gente vai até a camada 7, até a camada aqui, ó, de queijo. Então, embora não haja um limite teórico para o número de camadas dispostas ao redor do núcleo, os elementos químicos conhecidos até hoje, até o momento, apresentam no máximo 7 camadas. Para efeito de estudo, já existe aí alguns estudos teóricos com elementos que já têm a 8ª camada, identificadas pelos números de 1 a 7 ou pelas letras Q, né, a K, né, de K a Q, desculpa. Então você pode, né, a camada K é a mesma camada 1, tem essas duas determinações, a mesma coisa. Camada L ou 2,
M ou 3, e assim sucessivamente, tá? Lembrando que aí pode ter mais, tá? Dependendo do número de elétrons que o átomo tem. E aí vai seguindo para as demais camadas, né? H, AI e aí por aí vai. Mas até o momento a gente vai estudar até a sétima, já está de bom tamanho para o nosso estudo, tá? A gente colocou aqui essa parte da camada cortada, mas imagine que isso aqui é um círculo ao redor desse núcleo pequeno, né, gente? Cada camada dessa daqui está ficando maior, tá? E a gente cortou aqui apenas para vocês perceberem. Isso, né, como a gente falou, a gente pode denominar de camada ou nível de energia. Então, a partir de agora, quando eu falar nível ou camada, já entenda, tá? Normalmente eu trato mais como camada, certo? Mas quando eu falar nível aí, não estranhe, é a mesma coisa. Então, dentro de cada camada, a gente está fazendo um estudo da eletrosfera, então vamos se aprofundar um pouco mais nela. Dentro de cada camada dessa daqui, eu tenho a distribuição dos meus elétrons em outros espaços, né, que são os subníveis de energia. Tá? Já aparece outra subdivisão. Tá, professor? Professor, tenho aqui as camadas do meu átomo, né, como se fossem as camadas de uma cebola, e dentro de cada camada eu tenho a distribuição específica dos meus elétrons, que aí a gente já entra dentro dos subníveis. Né? Nos níveis ou camadas, os elétrons encontram-se distribuídos em subníveis. É uma subdivisão, viu, galera? Representados pelas letras S, P, D e F. Tá, ok? Cada subnível, né, tem uma capacidade máxima de acomodação de elétrons. Então, esse subnível S ele tem um espaço aí para uma certa quantidade de elétrons. O P ele tem outra capacidade, o D outra capacidade e o F também. Em cada camada que a gente estudou aqui, a camada 1, 2, 3, K, L, N, né, sucessivamente, elas têm uma capacidade também de receber uma determinada quantidade de subnível. Então, cada uma vai ter uma quantidade de subnível específico, que é o que a gente vai ver aqui agora. Então, não se preocupe que a gente vai ver uma forma aqui de entender e distribuir esses elétrons, né, com camada, subnível, de forma bem legal. Então, não se preocupe que vai dar certo, tá bom? Então, é muita coisa, né, é muita subdivisão, sim, mas existem métodos aqui para a gente entender isso de forma bem simples. Então, cada subnível ele tem uma certa quantidade de elétrons. Isso aqui é muito importante que vocês lembrem, tá? E não é tão difícil da gente entender, não. Ó, o número máximo de elétrons que eu posso ter no meu subnível D, né, S, no meu espaço, né, no meu subnível que está lá dentro da minha camada, é 2, tá? Então, eu só posso receber no máximo 2 no meu subnível S, certo? Ele só acomoda 2, até 2. Ele pode ter 1 ou 2, né, gente? Então não pode passar de 2. O P ele já é um pouquinho maior. Ele já suporta 6 no máximo. Ele acomoda 6 elétrons. O D ele acomoda 10. Tá? E no F eu vou suportar 14. É o que suporta mais elétrons. Então, se tu for fazer aqui uma progressão, né, bem lógica, está aumentando de 4 em 4 elétrons, né, de 2 para 6, 4, de 6 para 10 mais 4, de 10 para 14 mais 4. Então assim é mais fácil de tu lembrar. Sempre tu lembrando que o S tem 2, né? Então em cada um vai tendo mais 4 elétrons, né? Em cada um, certo? É mais fácil de você estar lembrando, tá bom? Então cada um tem um limite máximo de acomodação dos meus elétrons que estão aqui dentro da minha eletrosfera, certo? Então, né, de certa forma, cada camada, né, os subníveis presentes em cada camada são determinados pela quantidade de elétrons nelas contidas. Para os elementos conhecidos até o momento, os subníveis estão distribuídos da seguinte maneira: cada camada ela tem uma quantidade certa de subnível, certo? Por exemplo, a camada K, que é o subnível, é o primeiro nível, né, de energia, o nível 1. Camada K, o nível 1. Ele só tem o subnível 1S, certo? 1S. Professor, o que é esse 1? Esse 1 aqui, galera, significa a camada K, né? Que é a camada K ou nível, né? Ou nível 1 de energia, tá? É a mesma coisa. Então, ele está só mostrando que aqui é a camada K, mas você representa pelo número. Nele eu só tenho o subnível S, certo? Logo eu posso entender que o subnível S ele só suporta 2 elétrons, como a gente acabou de ver.
Logo, eu vejo que aqui, né, a quantidade de elétrons que fica no meu subnível representa aqui em cima, tá? Eu posso colocar o 2 aqui em cima, ele sempre fica no expoente do subnível. Logo, eu entendo que a camada K ela só vai suportar, no máximo, 2 elétrons, certo? A camada L não, a camada L eu já tenho um número 2 aqui, ó. Por quê? Representa a segunda camada. Toda vez que eu tiver um 2, eu sei que esse subnível está na camada L. Na camada L eu já tenho o 2S e o 2P. Eu já tenho 2 subníveis diferentes da camada 1. Eu sei que no S eu suporto 2. Tá? E no P eu vi que no máximo é 6. Certo? Lembrando lá que os subníveis são esses, ó. S, P, o D e o F, certo? O S ele suporta 2, o P 6, o D 10 e o F 14, certo? Então eu sei que no S eu tenho 2 e no P eu tenho 6. Então qual o número de elétrons máximo que a camada L vai suportar? 6 do P e 2 do S. Então são 8. Desculpa. São 8. 8 elétrons na camada L. Na próxima, tá? Eu vou entender aqui, ó, é 3S, né? Por que é 3? Porque é a camada 3. Nela eu tenho um S, um P e um D, certo? Então, no S eu tenho 2, no P eu tenho 6 e no D eu tenho 10. Então, somando isso daqui, né? Eu vou ver, né? Dá 10 com 6 com mais 2 dá 18. Então, eu vou ter no máximo 18 elétrons. Tá? Eu não vou fazer para todas, porque você pode continuar. Mas, se você for fazer toda essa soma, você pode fazer em casa. Aqui vai dar 32. Aqui vai dar 32. Tá? Aqui vai dar 18. Tá bom? E aqui vai dar 8 novamente no final. Tá certo? Então, esse é o número de elétrons máximo que eu tenho em cada camada. Tá certo? E esses aqui são os subníveis presentes em cada camada. Tá ok? Então, esse é um estudo mais aprofundado. Professor, mas para mim lembrar disso aqui tudo, como é que eu vou fazer? É impossível. E aí, existe uma ferramenta muito legal para que a gente possa fazer essa divisão e lembrar bonitinho disso. Tá? A gente utiliza aí esses números aqui, né, galera? Foi a distribuição que a gente fez por camada agora. Para os elementos químicos conhecidos até hoje. Então, existe essa ferramenta aqui, ó. O preenchimento dos subníveis na eletrosfera usa uma ferramenta bem útil, o diagrama de Pauling, ou o diagrama de Linus-Pauling, tá bom? Obedecendo a sequência, né, determinada pelo diagrama, os elétrons são dispostos em ordem crescente de energia. Então ele propôs aqui esse diagrama, que é muito utilizado pelos químicos, certo? Para poder distribuir os elétrons na eletrosfera. Professor, como é que eu faço isso? Por exemplo, eu pego aqui esse elemento químico, ó. O cálcio, tá? O cálcio ele tem número atômico 20, tá bom? Vamos pegar aqui um exemplo. Se ele tem um número atômico 20, número de prótons, né, que é o Z. Se ele tá, eu sei que ele não formou íons aqui, né, galera? E eu sei que ele está no seu estado fundamental. Logo, o Z dele é 20, tá bom? Se ele está no estado fundamental, o número de prótons é igual ao número de elétrons na minha eletrosfera, que vai ser quantos? 20 também, tá? A não ser que ele forme um íon, mas no caso aqui não, ele está no seu estado fundamental. Então, eu vou distribuir esses elétrons, esses 20 elétrons que ele tem, nas suas camadas. E aí eu utilizo o diagrama de Pauling para fazer isso. Eu vou fazer uma aula, né, fazendo como você constrói esse diagrama, mas de certa forma você já, né, aqui no nono ano você utiliza ele bonitinho aí para fazer as atividades, tem ele no seu livro, você pode reproduzir no seu caderno para fazer, tá bom? Então, como existe aqui esse triângulo, né, galera? Mas existe uma maneira correta de tu distribuir e de você retirar os subníveis daqui de dentro. Então, você pode perceber que nessa coluna aqui, todos os subníveis são S, tá? Todos os subníveis, eles são o S, tá? Nessa outra coluna, todos os subníveis são P. Nessa terceira coluna, laranja, todos eles são D. E nessa última aqui, todos eles são F, tá ok? Logo, eu posso perceber que todos esses subníveis que estão nessa primeira coluna, eles têm um número máximo de elétrons. Eu lembro que o S
ele sempre recebe no máximo 2 elétrons. Então todos os subníveis que estão nessa primeira coluna, eles têm 2. E assim vai. Nessa outra aqui, eu sei que todos eles têm 6 no máximo. Né, pessoal? Todos eles têm 6, porque o P só suporta 6, como a gente falou agora há pouco. Então aqui vai, né? Você pode completar aí no seu livro. O D, ele suporta 10, tá? E assim vai, né? Todos eles com 10, a mesma coisa. E o F, ele tem 14 em todos, né? Eu não completei tudo aqui, porque a gente tem que adiantar. Como é que eu tiro os subníveis, né, professor? Eu tenho que tirar coluna por coluna? Não, vocês estão vendo essas setas azuis aqui? E elas indicam a ordem que eu tenho que tirar esses subníveis, tá? Para eu poder fazer a distribuição dos meus 20 elétrons, tá certo? Então, como é que eu vou fazer? Quem é o primeiro? Começa aqui de cima, tá? De cima para baixo. Ele fala que esse diagrama está em ordem crescente de energia. Então, cada subnível que eu vou retirar tem energia maior do que o outro. Então, por exemplo, o primeiro que eu vou retirar aqui, ó, que está sendo flechado, é o 1s2. Então, eu coloco aqui, professor, 1s2. Não, eu coloquei o Szinho diferente aqui, porque normalmente a gente usa essa escrita. É um S2. Beleza, professor, o que eu fiz aqui? Eu tirei o primeiro subnível do meu diagrama, tá? Tirei o primeiro subnível do meu diagrama e eu estou vendo que ele faz uma volta, né? Ele faz uma volta, sobe e vai e flecha aqui na diagonal de novo, tá? E o próximo que ele vai flechar é o 2s2. Então eu já coloco aqui, ó, 2s2. Professor, quando é que eu vou saber que eu vou parar? Eu sei que eu tenho 20 elétrons para me distribuir. Se eu for contar aqui agora, esse 1 me indica a camada 1. O 2 indica a camada 2. Mas isso não me importa. O que me importa agora, né, no momento, o que me importa é a quantidade de elétrons que eu tenho aqui em cima. No primeiro, que é 1s2, eu tenho 2 elétrons. Com mais o 2s2, eu olho apenas para o expoente, viu? Eu já tenho 2 com mais 2, são 4. Eu preciso de 20. Aí eu prossigo. O próximo eu vou subir lá em cima, vai ser flechado é o 2p6. Aí eu venho aqui, coloco o 2p6. Então agora, professor, eu tenho 2 com mais 2, 4, com mais 6 são 10. Já estou seguindo o caminho. Logo, o próximo que está abaixo do 2p6, né, pela sequência que a gente parou aqui, vai ser o 3s2. Então eu vou botar aqui 3s2. Beleza, professor? Eu vou seguir novamente, vou lá em cima e vou perceber que eu tenho o 3p6. Né? Eu vou colocar o 3p6. Professor, você acha que já dá para parar por aqui? Né? Eu tenho 2 com 2, 4, com mais 6, 10, com mais 6 e 2 são 18. Tá? Então eu preciso de mais 2 para completar os 20. E aí, o próximo é o 4s2. Aí deu certinho. Tá? Por quê? Nesse caso aqui deu certo, né? Mas nem sempre dá certo assim não. Deu 4s2. Então, se eu ver aqui, ó, 2 com 2, 4, mais 6, 10. Aqui eu tenho mais 6, 16, com 2, 18, com mais 2, 20. Então, essa é a distribuição eletrônica, a distribuição dos meus elétrons na minha camada, tá bom? Na minha camada. E é isso que a gente entende, tá? Por distribuição eletrônica. É assim que eu utilizo o diagrama de Pauling para fazer. Se eu precisasse de mais elétrons, eu ia continuar, né? Eu ia voltar lá em cima e eu ia utilizar o 3d10. Professor, mas se, por exemplo, eu precisasse de um elemento químico, se o cálcio não tivesse 20, o número atômico 20 e fosse 21, se eu precisasse de 21, por exemplo, né? Fosse um elemento químico com o número atômico 21, que é o próximo. Aí eu ia fazer essa configuração até aqui, o 4s2, e eu ia prosseguir. Né? Lá em cima eu tenho o 3d10. Eu ia usar o 3d10? Né? Eu ia necessitar dos 3d10? Eu ia ficar com 30, mas eu ia precisar só de 21. Então não preciso colocar 3d10. Eu colocaria 3d1. Tá? Por quê? Ele suporta até 10. Então eu posso colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Eu não poderia colocar 3d11. Se eu precisasse do elemento químico 31, por exemplo, né, com o número atômico 31, né? Ah, professor, eu tenho 31 elétrons. Aí sim, eu ia colocar o 3d10 e o próximo, né, eu já estaria completo, eu precisaria de mais um, né? Eu já teria 30 até o momento, porque eu já tinha 20 aqui, seria 3d10, 30. O próximo é o 4p6. Aí eu ia colocar
4, eu preciso dos 6? Não, eu preciso só de 1, então eu ficaria 4p1. E assim você faz a distribuição eletrônica dos elementos químicos, tá? Vamos falar ainda sobre ordem energética, ordem geométrica, distribuição de camadas, número de elétrons por camadas, identificando o elemento químico na tabela periódica pela distribuição eletrônica. Então isso daqui é uma base muito legal da química, tá? Para conteúdos posteriores, tá bom? Então, tendo essa base aqui, você vai ter uma noção melhor, tá? De entendimento de ligação química, de tabela periódica, tá? E de como os átomos se organizam na natureza. Então, se liga que a gente vai ter mais aulas pela frente aí, em relação ao estudo da eletrosfera, tá certo? Então, até a próxima aula.